Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Alguém poderia perguntar: existiria alguma coisa que o Senhor Jesus, eterno Filho de Deus, não soubesse? Existia. Ele não sabia o que era obediência. Por isso que ele, como homem, e ele como o filho, né? Aqui não apenas como um dos filhos, não, mas como o filho. O versículo 8 fala: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porque pensa assim, ele nunca precisou obedecer. Quem é esse que nunca precisou obedecer? Nosso Senhor. Ele eternamente Deus, né? Mas até ele ser feito homem, ele não sabia obedecer, não precisava obedecer. Mas aí ele vem ao mundo como homem, em semelhança da carne humana, e tem que aprender a obedecer. E ele, para obedecer, ele frequentava a escola bem cedo, né? A gente encontra lá em Isaías capítulo 50, versículo 4, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça, como aqueles que aprendem. Então, todas as manhãs, o Senhor aprendia para ele poder ser o sacerdote, para ele poder ser o mediador, o único mediador, para ele poder representar os homens diante de Deus e representar Deus diante dos homens. Ele precisava aprender obediência. E foi isso que aconteceu aqui. E quando fala no versículo 9, sendo ele consumado, né? Isso nos faz lembrar daquela passagem quando ele fala na cruz, está consumado, referindo-se à obra dele, que estava terminada, estava completada. Então ele foi completado também. E sendo ele completado, agora ele podia dizer assim: sou um Salvador completo. Como assim? Porque ele então morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e foi glorificado à destra da majestade nas alturas. Então ele estava completo agora. Ele, quando veio ao mundo, ele não estava completo como homem. Ele ficou completo, claro, a gente falando isso, entendendo a sua divindade, a sua perfeição, né? Em tudo ele sempre foi perfeito. Mas como homem, ele ficou completo, como homem e como Salvador, ele ficou completo quando ele completou sua obra. Quando ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu e foi glorificado e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aí agora ele podia ser Salvador de todos os homens. Antes disso, ele, claro, foi Criador de todos os homens, mas agora ele podia ser Salvador de todos os homens, porque ele efetivamente havia morrido pelos homens, pela sua encarnação, pela sua morte, pela sua sepultura, pela sua ressurreição, pela sua ascensão ao céu. Ele completou a obra que era necessária para nos salvar dos pecados. E ele agora obteve aquela glória de ser o perfeito Salvador do mundo. Ele tem agora esse troféu, vamos chamar assim, né? Esse troféu de perfeito Salvador do mundo. E tem uma outra passagem aqui, depois que falar que ainda que era filho, aprendeu a obediência no versículo 8, por aquilo que padeceu, o versículo 9 pode causar uma certa confusão, porque diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Alguém vai falar assim: ah, tá vendo aí? Para ser salvo tem que obedecer. Mas aqui é perder de vista todas as outras passagens. Porque aqui é pegar o trem já em movimento.
Porque para alguém obedecer ao Senhor, precisa antes crer no Senhor. Ninguém obedece àquele em quem não crê. Nós obedecemos porque cremos nele. Por isso que aqui é dito que ele veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, segundo a ordem daquele que não tem genealogia, que aparece de repente, não que Melquisedeque no Antigo Testamento não tivesse pai nem mãe, né? Mas ele não é trazido à cena como tendo pai e mãe, porque ele vem da eternidade e vai para a eternidade, porque o nosso Senhor, ele é eterno também, ele é um sacerdote eterno, ele nunca vai ter fim, a sua obra sacerdotal nunca terá fim, ele sempre estará nos representando diante de Deus. E aqui quando fala também da obediência, né, no versículo 9, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tem uma passagem em Romanos capítulo 1, em que Paulo usa dessa palavra obediência, mas essa aqui conectada à fé. Porque, como eu falei, você não consegue obedecer àquele em quem você não crê. Paulo, em Romanos 1, versículo 5, ele diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então aí entra a fé, que é a origem ou o fator gerador da obediência. E também no capítulo 16 de Romanos, versículo 25, nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para a obediência da fé. Para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então a obediência, ela só existe conectada à fé. Não existe obediência sem fé, e a fé é o fator gerador da obediência. E no versículo seguinte agora, depois de falar que ele é chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, no versículo 10 de Hebreus 5, ele vai dizer uma coisa, ele parece que para agora, ele podia ter continuado falar mais coisas elevadas, né, da pessoa de Cristo, mas ele é obrigado a interromper aqui. A interromper por quê? Por causa do estado, da condição em que os hebreus estavam. Veja o que ele tem que dizer, ele é obrigado a dizer isso agora. Do qual muito temos que dizer. Ah, Paulo, por que não disse? Porque não havia ainda preparo, não havia condições. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. De difícil interpretação. Isso faz lembrar aquela passagem que tem em João 16, versículo 12, onde o Senhor fala para os discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, repare que ele não pode dizer porque eles não tinham capacidade. E aqui, a falta de capacidade era por causa da negligência deles de ouvir e crer na palavra de Deus. Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Não diz que não podia ser interpretado, era difícil interpretação porque eles não tinham capacidade ainda para interpretar. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, quando somos negligentes para ouvir a palavra de Deus, perdemos também a sensibilidade e a capacidade de interpretar o que nos é dito na palavra de Deus.
Eu sei que todos nós, quando nos convertemos, né, a gente pensa que já atingiu assim o último ano da escola, do entendimento da palavra de Deus, mas não. Uma vez eu pedi para o Batista, ele tem um aparelho lá que você pega a fita cassete e põe no aparelho e ele toca a fita cassete e transforma em áudio, não mais tem analógico, né? A fita cassete ela é analógica. Ele digitaliza a fita cassete. Então nós temos lá atrás do salão tem umas gavetas lá cheias de fita cassete dos tempos que a gente fazia conferências ou mesmo reuniões e gravava em fita cassete. E eu um dia achei lá uma fita cassete de uma pregação do evangelho que eu fiz, que estava gravada. Eu falei, oh, que legal, eu vou pedir para o Batista digitalizar essa fita cassete e vou publicar, né? Publicar no meu canal, o áudio dela. Quando eu escutei aquela fita cassete de uma pregação que eu fiz, pregação do evangelho, não era nem assim altíssimas doutrinas, não era pregação do evangelho, o básico, o arroz e feijão. Quando eu escutei, eu falei assim, não dá para pôr no ar isso aqui, porque tinha tanto erro, tanta falha, tanto mal entendimento que eu tinha de versículos da Bíblia, que eu não queria pôr aquilo no ar. Então, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, quando você tenta explicar uma verdade para alguém que a pessoa não quer escutar, ele não vai entender também. Ele se tornou negligente para ouvir aquelas verdades. E aí no versículo 12, ele continua com a bronca. Isso aqui é uma bronca, né? Isso aqui é uma bronca, isso aqui é para humilhar mesmo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo que eles tinham de conversão, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Uma criança, você não pode dar a carne para ela comer logo de cara, não tem nem dente, né? Um bebê. Você tem que dar leite, depois dar papinha, aí vai aumentando a dificuldade, aí uma coisa mais sólida, e aí até chegar para ela comer pé de moleque, amendoim, essas coisas, né? Mas no começo ela tem que tomar leite. Depois que ela vai crescendo, os dentes vão crescendo, ela vai tendo maior capacidade aí. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, fala assim, vocês já são velhos e ainda são bebês em termos de falta de dente, ainda estão banguelas, só pode tomar mamadeira. É isso que ele está falando aqui. Não é? Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Tem uma outra passagem que ele fala dos rudimentos da palavra de Deus, é no capítulo 6, no capítulo seguinte, quando ele diz assim no versículo 1, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. O que ele está dizendo aqui no capítulo 6, no começo do capítulo 6, é que ele não ia tratar desses rudimentos. O que eram esses rudimentos? Os rudimentos da doutrina de Cristo eram aquelas coisas que tinham já no ensino do Antigo Testamento, que todo judeu deveria estar cansado de saber. Qual era? O fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, doutrina de batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Essas coisas você encontra no Antigo Testamento e nessas coisas eles já deveriam estar formados, vamos dizer assim, né? Já deviam ter passado na prova e saber isso. Mas aqui o apóstolo que escreve Hebreus
diz que não vai tratar dessas coisas, mas que vai tratar só se Deus o permitir. E pelo jeito não permitiu, porque ele não voltou a falar desse assunto depois. Então eles tinham já uma bagagem de conhecimento das Escrituras, mas que eles só não entendiam porque eles tinham se tornado negligentes para ouvir. E aí no versículo 13 do nosso capítulo 5, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então pensa assim, que quanto mais nós lermos a palavra de Deus, quanto mais nós escutarmos a ministração da palavra de Deus, seja do Evangelho, seja de doutrina, de conhecimentos, nós ficamos mais capacitados, mais exercitados para discernir, para ter entendimento das coisas. E quando nós somos negligentes em ouvir, nós ficamos com o entendimento embotado, né? É como se a gente estivesse usando um óculos daquele que fica... Você já viu esses caras que ele fica pegando na lente, todo mundo pega na lente e tal. Você vê a lente dos óculos do sujeito, tá cheia de dedo, né? Você põe aquele óculos, não enxerga nada, mas está tudo embaçado. A mesma coisa é a câmera do celular, né? Às vezes alguém publica uma foto no Facebook ou alguma rede social. Se olha a foto assim, parece que o cara tirou a foto através de um véu, através de um papel de seda, de tão pálida que está. Na realidade, aquilo ali é porque nunca limpa a lentinha lá tem que limpar aquela lentinha, né? Tem que limpar a lentinha da câmera do celular, porque ele tanto por o dedo vai juntando gordura ali, depois não sai mais nítido. E assim é o nosso conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos juntando tanta gordura que vai vedando, não vamos prestando atenção no que diz a palavra, que acabamos não enxergando mais os detalhes da palavra de Deus. E é aqui que ele está falando, então, desses hebreus que estavam agora incapacitados de discernir muitas coisas, porque eram como meninos. Não dava para dar alimento sólido para eles. O alimento sólido que é para os perfeitos, né? E Paulo fala também lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ele usa dessa mesma linguagem quando ele fala assim, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 1, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. No capítulo 2, ele tinha falado de duas categorias do ser humano. Os homens naturais, o homem natural, não consegue entender as coisas de Deus, né? Não consegue entender porque elas se entendem espiritualmente. Então, o homem natural é o homem não convertido. Depois ele fala do homem espiritual, que é o homem convertido com capacidade agora de discernimento da palavra de Deus, das coisas espirituais. Mas ele fala de uma terceira classe de pessoas aqui no capítulo 3, que é o homem convertido, mas ainda carnal. Por quê? Porque ele não é um homem espiritual ainda. Ele não anda segundo o ensinamento da palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Ele anda segundo a carne, como meninos em Cristo, no versículo 1. Ele é convertido, ele está salvo, mas ele não entende as coisas. Então, no versículo 2, ele fala, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Não dá para dar uma picanha para o bebê. Ele não tem dente ainda, né? Porque ainda sois carnais. Agora veja o detalhe aqui. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões ou divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Olha que pancada que ele dá aqui. Na realidade, quando eles estavam se dividindo,
segundo diferentes pensamentos, diferentes partidos, adotando homens como diferenciais. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Né? Paulo chama eles de carnais. A lente do celular deles está tão cheia de gordura que eles não estão enxergando mais os detalhes da foto. Eles não conseguem discernir as coisas finas. Não tem assim o discernimento fino das coisas. E é um exemplo. Tem um rapaz no meu Instagram que eu publiquei alguma coisa, né? Alguém perguntou lá se era melhor ser batista ou presbiteriano. Aí eu falei assim: Pedro era presbiteriano e Paulo era batista. Não, peraí, eles não eram porque não tinha essas coisas lá naquele tempo, né? Pus assim de forma sarcástica, né? Eu coloquei a mensagem. Mas veio um lá, mas ele já botou uns 10 comentários. Naquele tempo não podia mesmo ter denominação, porque ainda era muito começo da igreja. Tá legal, né? Quer dizer que depois, à medida que aperfeiçoaram a igreja, é que as pessoas criaram denominação. Gente, o cara está cego e surdo totalmente para as verdades que fala a palavra de Deus a respeito de não haver divisões entre os salvos. Não haver distinções, denominações, pessoas escolherem diferentes homens, diferentes nomes para se identificarem como cristãos. E aqui ele está falando justamente isso. Sois carnais. Paulo já tinha tratado disso no capítulo 1 de 1 Coríntios, quando ele disse no versículo 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão. O que é comunhão? Ter em comum de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que todo cristão tem em comum? O Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Anotou aí? Vamos em frente. Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não por qualquer outro nome. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é esse nome? O nome que identifica todo cristão. Rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Bom, eu não consigo ser unido no mesmo pensamento, no mesmo parecer, se eu sou batista e meu irmão é presbiteriano, ou qualquer outro nome que seja. Peguei 2 exemplos aqui, que são os mais comuns. Eu não posso estar unido, porque o presbiteriano vai se identificar como presbiteriano, o batista como batista. Isso não é. O que ele está falando aqui? Rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um nome já tem um nome, por que eu vou adotar outro nome, né? Que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, divisões, discórdias. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a igreja, o corpo de Cristo, ela é uma. Há um só corpo. Não tem vários corpos, tem um só corpo. Não é? E no versículo 11 ele vai falar uma outra coisa aqui que muita gente deixa escapar, né? Diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E ele vai falar em seguida: está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Qualquer incrédulo inteligente que olha para a cristandade hoje, ele vai fazer essa pergunta: está Cristo dividido? Porque ali tem uns que dizem que são presbiterianos, ali tem outros que dizem que são batistas, ali tem outros que dizem que são metodistas, ou seja lá o que for. Está Cristo dividido? Um incrédulo inteligente vai perguntar isso. E aí o crente, sem noção, vai falar assim: não, é tudo igual, é que cada um escolhe a igreja que mais te agrade. Meu amigo,
Ninguém pode escolher uma igreja que mais lhe agrade. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. Porque pecado, a definição de pecado, é fazer a própria vontade. Se eu escolho congregar usando o nome que mais me agrada, eu estou fazendo a minha própria vontade e depreciando o nome que está acima de todo nome. E aqui no versículo que ele falou aqui no versículo 12, né? Uns dizem, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, eu de Cristo. Na realidade, eles não diziam isso, como a gente vai aprender depois no capítulo 4 de 1 Coríntios. Eles não estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo vai escrever depois no capítulo 4 que ele tinha usado esses nomes como exemplo, para não constrangê-los. Porque senão Paulo teria colocado aqui os nomes daqueles que eles estavam se identificando mesmo. Mas para não causar constrangimento, ele usa Paulo, vamos até lá, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, como exemplo, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, na realidade, foi uma decisão educada dele usar por semelhança, por exemplo, o nome dele, o nome de Apolo, o nome dos outros aqui, para não constranger os irmãos. Mas não eram outros, realmente tinha outros ali que tinham tomado a liderança e estavam promovendo seus próprios nomes. E até aqui causando, quando fala que tinha uns que dizem eu sou de Cristo, tinha alguns que estavam se achando mais que os outros, dizendo eu sou de Cristo, como se os outros não fossem de Cristo. Percebe aonde vai parar quando os homens começam a se dividir por diferentes opiniões? Acontece isso. Mas uma coisa que eu falei aqui, que eu disse que eu ia dizer, e eu até pensei que estava no versículo antes, mas não estava. Está no versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Ô Paulo, você deu graças a Deus por não ter batizado nenhum deles? Pensa nisso. Tendo que algumas religiões aí colocam o batismo como meio de salvação, e imagina se Paulo falando, eu dou graças a Deus porque eu não salvei nenhum desses. Se batismo salvasse, né? Porque ele está dando graças a Deus porque ele não batizou. Ele podia dar graças a Deus por ter pregado o evangelho, isso seria normal, né? Mas dizer, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Então, o batismo não é meio de salvação, está muito claro aqui, porque Paulo jamais daria graças a Deus de não ter batizado. Ele colocaria o batismo como sua prioridade número 1. Chegava num lugar, já ia botando o pessoal na água, batizando, porque seria a primeira coisa que ele ia fazer, juntamente com pregar o evangelho. Então veja que absurdo é quando nós encontramos religiões que ensinam que sem o batismo não pode ser salvo, ou que só sendo batizado naquela seita, ou só se for batizado por aquele padre ou aquele pastor. Quantas coisas absurdas inventaram só para rebaixar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Então aqui, voltando ao nosso capítulo de Hebreus, capítulo 5, não é? Onde nós estamos, nós vemos que eles estavam numa condição de bebês na fé, de crianças, porque estavam ainda negligentes no aprender. Então, quando você fala dessas verdades preciosas para alguma pessoa e o cara começa a defender a sua denominação, o cara defendendo a denominação dele, a denominação dele tem 200 anos. Vai defender a denominação, você vai defender um negócio que Deus não criou, que Cristo não criou, que pelo contrário vai contra aquilo que o Senhor Jesus falou. Pai, eu quero que onde eu estiver, todos estejam comigo, alguma coisa assim, né? Que sejam um, como eu sou um contigo, Pai. É andar na contramão, é andar de marcha ré,
É pegar a Bíblia e engatar marcha ré e começar a desaprender tudo para chegar nisso que nós encontramos hoje, os homens divididos por diferentes nomes, diferentes denominações. Como se, é a mesma coisa se eu pegasse o meu sobrenome, que é Persona, o nome do meu pai, sobrenome do meu pai, e chegasse um dia em casa e falasse, pai, passei no cartório ali, ó, agora eu chamo Mário Pereira. Mas, meu filho, o que você fez? Ah, achei que Persona não estava muito legal, não. Então mudei meu sobrenome. Meu pai ia me dar uns tabefe, né? Até tem uma... Em casa sempre teve uma piada de família, né? Porque meu pai pegava, toda vez que ele encontrava com meu filho, com o Lucas, ele passava a mão na cabeça do Lucas e falava assim, esperança do avô, você é a esperança do avô. Por quê? Porque ele seria, por ser o único filho, homem, né? Ele seria aquele que iria continuar com o sobrenome Persona. E até hoje, até há pouco tempo, a gente estava torcendo, né? Porque minha filha teve 2 filhos, mas eles têm o sobrenome do marido dela, Hadley, não tem o sobrenome Persona. E a gente torcendo aqui, quem vai ser o que vai dar continuidade ao clã Persona? Ao clã Persona, né? E agora minha nora está grávida e é menino, né? Deve ser o menino para dar continuidade a esse clã Persona. Então, o nome, nós damos tanta importância a nome, não é? Veja que o nome é aquilo que identifica a pessoa. Se eu acho que não tem importância eu me identificar por um outro nome qualquer, além do nome de Cristo, eu estou desprezando o nome que está acima de todo nome. Porque se Deus quisesse que os cristãos se identificassem por diferentes nomes, ele teria dado uma lista. Ele teria dado uma lista, escolha aí que nome que você quer ser identificado. Mas não, isso foi invenção de homens. Homens que inventaram essas coisas. Tanto é que até a Reforma Protestante não havia isso. Quando alguém falasse que era cristão, ele era cristão. Que é como os discípulos foram chamados, né, os primeiros cristãos lá em Antioquia. Ele era cristão, porque ele se identificava como um seguidor de Cristo. Aí veio Lutero, mas Lutero não criou a igreja luterana. Na realidade, os seus seguidores é que depois criaram essa instituição e se denominaram luteranos. Da mesma forma, os batistas não eram batistas, eles eram conhecidos pelos outros como anabatistas, porque na época eles não batizavam crianças, então chamavam de anabatistas. Mas ninguém dizia que tinham criado outra igreja. Havia a igreja, havia dissidentes dentro da igreja, como eram os anabatistas, né? E depois os Lutero e Calvino e Zwinglio. Havia dissidentes. Mas ninguém estava criando uma nova igreja. O próprio aquele grande pregador de 1700 alguma coisa, John Wesley. John Wesley foi um pregador tão importante que houve um momento no século XVII, século XVIII, eu acho que ele era, século XVIII. Houve um momento que a Inglaterra estava numa convulsão tão grande que poderia até derrubar o reinado. Podia derrubar o reinado. E os historiadores dizem que o que, na verdade, salvou a Inglaterra como um todo foram as pregações do Wesley, do John Wesley. Porque ele era tão influente nas suas pregações do Evangelho que muitas pessoas que estavam pensando em aderir a uma revolução contra o rei, ou a rainha, não lembro na época se era um rei ou uma rainha, desistiam, porque se convertiam e de repente mudavam de ideia. Então John Wesley foi um pregador de mão cheia, mas ele não fundou a igreja wesleyana ou igreja metodista, como é chamada. Isso foram seus seguidores depois que criaram essa organização e essa instituição. Então, muitas das instituições que existem por aí com nomes, às vezes é nome até de igreja luterana, né? Não, foi Lutero que fundou. Lutero não fundou igreja nenhuma. Lutero simplesmente discordou do Papa, mas ele entendia que havia uma igreja, que era a igreja.
A igreja, não tinha nome a igreja era a igreja. Então hoje, a falta de entendimento e a lerdeza de escutar é a mesma de que fala aqui em Hebreus, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Porém, os hebreus, no versículo 12, ele fala que eles já deviam ser mestres, né, por causa do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então, quando você começa a explicar, tem até um irmão, ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala assim, quando você encontra um irmão em Cristo, você convida ele para entrar no primeiro andar. E ali você se regozija com ele, se alegra de falar das coisas básicas da salvação, do evangelho, da conversão a Cristo, do perdão dos pecados e tal. Se ele tiver um certo entendimento, você pode convidá-lo ele para subir ao segundo andar e falar de algumas verdades agora mais preciosas que dizem respeito à casa de Deus, à igreja, né? Então, alguns irmãos, você nunca vai conseguir conversar com eles acima do primeiro andar. Porque tudo que eles sabem é o evangelho. Mas que o evangelho já é muita picanha para eles mastigarem. Eles não conseguem mastigar. Percebe? Então, é interessante até a gente saber discernir até onde a gente pode conversar com alguém. Porque muitos não estão nem um pouco interessados em aprender as verdades que vão além do básico, além dos rudimentos da doutrina. Não querem, porque isso abala completamente as suas crenças, as organizações nas quais eles estão filiados. Por exemplo, é como tentar explicar para um padre a questão acerca da igreja, ou para um pastor também. É difícil, muito difícil. Por quê? Aquilo é emprego deles. Ah, mas o pastor fulano... explicar para ele é perder tempo, porque é o emprego dele aquilo ali. Ele não vai querer perder emprego. Ele está empregado numa instituição, seja ela católica ou evangélica ou protestante, então ele não vai querer aprender nada que possa colocar em risco o seu emprego. Eu me lembro uma frase que Billy Graham foi um grande pregador, né, que já é falecido recentemente. E o Billy Graham falou uma coisa muito importante, muito interessante. Ele falou assim, muitos pastores não querem admitir que aprenderam muitas coisas dos irmãos. Ele falou irmãos no sentido de brethren, do Plymouth Brethren, que era o nome que normalmente eram conhecidos os irmãos que reuniam somente o nome do Senhor. Ele fala, muitos pastores não gostam de admitir que aprenderam muitas coisas dos irmãos. Percebe? Você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, o Pentateuco, a obra de Macintosh sobre o Pentateuco, Pensamentos sobre o Pentateuco, é uma obra-prima que está em toda a biblioteca, nas bibliotecas das denominações, das escolas de teologia, das faculdades de teologia, está lá. Está na biblioteca lá, mas pergunta se alguém quer abrir e ler. Não quer, porque se abrir e ler vai abalar a sua crença na instituição. Não na fé cristã, na instituição. Porque no momento em que você começa a ler os escritos dos irmãos do século XIX que falavam acerca da igreja, se você for um pastor, você vai ficar abalado, como aquele caso no Acervo Digital Cristão. Tem um livro dele, onde ele conta a dificuldade que ele teve para sair da igreja batista. Ele era um pastor batista. E de repente ele teve contato com a sã doutrina, com a doutrina do que é a igreja e tudo mais.
E aí ele ficou em papos de aranha, porque ele tinha a profissão dele, ele era batista, ele era um clérigo batista, né? E não só ele, mas o próprio John Nelson Darby também era um clérigo luterano. E ele precisou abrir, luterano não, anglicano. E ele precisou abrir mão disso e largar tudo, perdeu inclusive, o pai dele deserdou ele, por ele ter saído da instituição luterana, anglicana, né? E, então muitos tiveram que lutar e tiveram que sofrer e pagar um preço alto para deixar o sistema, para poder adotar o único nome que está acima de todo nome. Não estou falando aqui de salvação, hein? Eu não estou falando de salvação. Não pensa que a pessoa que congrega fora de uma denominação é mais salva que a outra. Não, tem nada a ver. Se você acha que você não entendeu isso, então volta lá, volta a fita lá atrás, porque você não entendeu muita coisa. Mas então aqui, a qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. E é como ele termina aqui o nosso capítulo 5 de Hebreus. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.